Pessoal, vamos então iniciar o próximo bloco. Paramos então no 17, vamos para o inciso 18. O inciso 18 não é forte para a nossa prova. Ele diz assim, ó, a administração fazendária e seus servidores terão dentro da sua área de competência e jurisdição precedência sobre os demais setores. Significa que a fazenda tem precedência em termos administrativos, para pedir informações e tal, tá? Próximo inciso, nós já fizemos ele, já estudamos, então eu quero 10 asteriscos em volta dele aí. Vamos lá. Somente por lei específica é criada a autarquia e autorizada a instituição da empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, cabendo uma lei complementar, nesse último caso, definir a área de atuação. Lembraram? Administração direta, entes federativos, desconcentração ou cria órgãos, administração indireta por descentralização, uma lei específica cria e autoriza. Quem é de direito público, quem é de direito privado. Tem que estar na ponta da língua isso. Beleza? A empresa pública, sociedade de economia mista e a fundação pública de direito privado, tá? É 2 desse lado e 3 daquele lado. Autarquia, fundação pública de direito público, lado de direito privado, empresa pública, sociedade de economia mista, tá? Vamos lá. Inciso 20 eu ainda não expliquei. O inciso 20, pessoal, é um inciso interessante aqui, tá? Olha só, depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias mencionadas no inciso anterior, assim como a participação delas em empresas privadas. Pessoal, essa questão aqui, ela tem uma previsão na Constituição Estadual. Eu dei essa aula para a PM, e no sábado, na véspera, eu disse o seguinte, ó, cuidado com a previsão da CASAN e da Celesc. Justamente dessa situação aqui. O que aconteceu? Caiu na prova no domingo. Tá, o que aconteceu? Por que foi provável isso e antes não era tanto? O que aconteceu? Houve uma situação onde uma subsidiária da Petrobras foi vendida. A chamada... Não foi a Transpetro, foi a... Tem uma delas que foi agora, não foi feito nem leilão, foi direto, foi uma venda direta. Agora não me lembro. A BR Distribuidora. A BR Distribuidora ela foi alienada, ela foi vendida, sem qualquer manifestação nossa dos brasileiros, uma das maiores subsidiárias da Petrobras, e sem autorização do Congresso Nacional. Eles praticamente rasgaram a Constituição Federal. E justamente por isso me chamou muita atenção e eu falei da CASAN e da Celesc. Porque que na Constituição do Estado é vedado vender a participação da CASAN e da Celesc sem autorização da Assembleia e sem um referendo popular. Foi essa questão que caiu na prova da PM. Então, em âmbito estadual, a nossa Constituição proíbe a venda da CASAN e da Celesc sem autorização da Assembleia e ainda tem que ter um referendo, nós temos que ir para as urnas. O que é uma subsidiária? Só para vocês entenderem. Aqui está a Petrobras. Dentro da Petrobras existem empresinhas menores, que são as subsidiárias. Existe a BR Distribuidora, que é uma que eles venderam. Existe a Transpetro, que é do transporte. Tá? Existem outras ali. São várias subsidiárias. São empresas menores dentro de uma holding, que é uma empresa maior. Para criar subsidiárias, a Constituição traz a regra, ó. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior. Assim como a participação delas em empresas privadas. Então, por exemplo, se a Petrobras quiser participar de uma empresa privada aqui, ó, comprar ações do Temes na Bolsa de Valores, brincadeira, né? Somente se o Congresso Nacional autorizar. Senão, não pode. Mas, se o Congresso autorizar, pode comprar ações. Para quê? Para ficar mais rica. Empresa compra empresa de outra, participação em outra empresa para ficar ganhando capital. Tá? Agora, o que a Constituição fala? Ela fala na compra, na criação. Mas ela não fala da venda. A venda, a Constituição não falou. Se nós fosse para uma analogia, se para criar precisa de lei, para vender precisa de lei. Aí sabe o que o STF fez? O STF rasgou a Constituição e disse assim, para criar precisa de lei, mas para vender não. Aí o que eles fizeram? Venderam a BR Distribuidora, o preço da venda é 3 anos de lucro da empresa. Ou seja, deram ela.
E sem qualquer leilão, sem qualquer licitação, foram os americanos que compraram. Ou seja, nós demos um patrimônio quase de graça aqui para os americanos. Aí o que eu pensei? Em âmbito estadual, a Constituição do Estado já veda isso aqui na própria Constituição, para que o governador nem pense em vender sem fazer uma autorização na Assembleia. Então, eu pensei, isso aí pode cair na prova. Aí eu falei no sábado, que caiu no domingo na prova da PM. Então, há uma mudança de pensamento e pode ser que seja um objeto de prova de vocês, na Constituição Estadual. Porque na Constituição Estadual, a venda da Casan e da Celesc depende da Assembleia e ainda depende de um referendo popular. Nós vamos ver isso. A percentual da Casan é 40,9. Se tu for passar a maioria do capital, tem que ter autorização. Nós vamos ver isso na Constituição Estadual daí. Ela fala em percentual e bem certinho. Isso. Uhum. Inclusive das subsidiárias. A Constituição Estadual ela é bem mais completa. Ela protegeu a Casan e a Celesc dos governadores estaduais. Tá? Então é uma baita de uma emenda ali. Agora, isso aqui, para mim, não tenho dúvida que se para criar precisa de lei, para vender precisa de lei. Mas o STF veio esqueceu isso aqui. Tá? Uma decisão aí, né? A gente sabe por quê. Beleza? Então vamos adiante, continuando. Então, para criar subsidiárias depende de lei, depende da autorização legislativa. Fechou? Inciso 20, não era muito objeto de prova, caiu uma vez na FEPESE, mas agora, com essa situação, eu acho que pode ser objeto. Tá? Vamos lá, próximo inciso. Inciso 21. Ressalvados os casos previstos, especificados na legislação, obras, serviços, compras, alienações serão contratados mediante processo de licitação. Então, a Constituição diz o seguinte: toda vez que precisar fazer uma obra, um serviço, uma compra, uma venda, precisa de licitação. Tá? Vocês precisam saber mais que isso? Não, porque não cai lei de licitações na prova de vocês. Então, o comando que autoriza e faz o seu obrigatório a licitação, está aqui. Tá? Então, é obrigatório, é assim, inclusive nós vimos, é um dever, né? Faz parte das indisponibilidades fazer licitação. Próximo inciso, inciso 12. A administração tributária da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais do funcionamento do Estado, exercido por servidores de carreira específica, terão recursos prioritários para a realização das suas atividades e atuarão de forma integrada. Significa que a Fazenda tem que ter recursos para poder fiscalizar e significa que elas atuarão de forma integrada. Integra o sistema da Receita Federal, com o do Estado, com o do município, para que consiga arrecadar mais. E é assim que acontece. Sim, isso aí é uma discussão, o que acontece? O que acontece? A Fazenda não tem estrutura, ela não tem veículo, não tem estrutura nenhuma. E outro detalhe, a Fazenda do Estado, ela sempre usou isso como forma de remuneração. Né? Porque o que acontece? O Estado, em vez de remunerar o servidor, ele cria essas penduricalhos. Eu sou totalmente contra os penduricalhos, mas sempre foi a forma que o Estado... É bem isso aí, mas infelizmente, é uma forma do Estado remunerar os servidores. Não é legal, mas ele é legal porque está previsto em lei, mas seria o melhor criar um subsídio só e pagar... Só que o Estado faz isso, tá? Uns penduricalhos, vai botando ali. Para nós, servidores, é ruim. Tá? A gente não gosta desse tipo de coisa, mas fazer o quê, né? Parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas deverá ter um caráter educativo e informativo dela, não podendo constar nomes, símbolos e imagens que caracterizem a promoção pessoal dos seus agentes. Lembra desse inciso? Qual é o princípio? Impessoalidade. Não pode tirar o não dessa frase. Então, circula o não e escrevam do lado, princípio da impessoalidade. Tá? Então não pode usar aí as obras, os programas, os serviços para fazer promoção pessoal dos agentes públicos. Beleza? Vamos para o próximo inciso. Inciso 2 não é o caso. Inciso 3º. Pessoal, o inciso 3º, ele é mais para a vida da gente do que para questões de prova, tá? Ele diz assim, ó, a lei discriminará as formas de participação dos usuários na administração pública. Significa o seguinte, nós podemos fazer reclamações, nós podemos ter acesso às informações e nós podemos representar servidores.
Então vamos fazer a leitura ali. Ó. As reclamações relativas à prestação do serviço em geral, assegurada a manutenção dos serviços de atendimento ao usuário. Ou seja, qualquer usuário pode reclamar da prestação do serviço. Primeiro direito, né, garantido aí aos usuários. Segundo, ó, acesso dos usuários aos registros administrativos e às informações sobre os atos de governo. Agora preste atenção. Se eu preciso uma informação que está num banco de dados público minha, qual é o remédio constitucional? Habeas data. Se eu preciso uma informação sobre um concurso, sobre uma licitação ou sobre um ato de governo que não envolva eu diretamente, qual é o remédio? Mandado de segurança. Tá? Então, esse é o detalhezinho importante, vocês têm que ter o cuidado na hora da prova. Tá? Quando a informação do impetrante é o habeas data, que a Kari vai ensinar. Ela já ensinou remédios? Ainda não, na próxima aula, né? E o mandado de segurança é quando não é amparado por habeas corpus ou habeas data, eu uso o mandado de segurança. Tá? Então, isso aqui é muito comum, a lei de acesso à informação. Eu entro com uma petiçãozinha simples e requeiro uma informação. Tá? Então, por exemplo, eu quero saber sobre o processo licitatório, eu quero saber sobre aí um concurso, quais foram os critérios do processo seletivo, por exemplo. Tá? Posso ter essa informação. E ainda, ó, disciplina a representação contra exercícios negligentes ou abusivos. Então, toda vez que um servidor abusa do poder, é possível aí o cidadão, né, entrar com uma representação contra ele. Tá? Parágrafo 4º, nós já vimos. Os atos de improbidade, que são aqueles imorais, né, importarão suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário na forma e graduação prevista em lei. Essa graduação está na lei da improbidade e é só, o método mnemônico aqui, né, só Jesus na causa, né, só o superim ressalva. Certo? Então, atos de improbidade tem que saber ali as 4 punições. Não é muito forte para a FEPES, mas não descartemos nada. Parágrafo 5º agora, ó, a lei estabelecerá os prazos de prescrição por ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causarem prejuízo ao erário, ressalvadas as ações de ressarcimento. Essa pergunta ocorreu na aula da responsabilidade, né? Eu disse para vocês que o ressarcimento ao erário é imprescritível. Significa que o servidor público vai ressarcir o erário, não importa quando for. Agora, para punir o servidor, tem prazo prescricional. É o que diz a primeira parte da lei ali, ó. A lei estabelecerá prazos de prescrição para os ilícitos. Então, se eu preciso, por exemplo, o servidor praticou em uma improbidade, né, colocou dinheirinho no bolso aí de forma indevida. O que vai acontecer? Tem um prazo para demitir ele, 5 anos. Mas para ressarcir o erário, não, é imprescritível. Tá? Então, cuidado que isso aqui envolve a ação de responsabilidade. Nós vimos que a FEPES cobrou uma questão sobre isso aqui. Tá? Parágrafo 6º também entra na responsabilidade. Né? Ó, as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o agente em caso de dolo ou culpa. Vamos anotar aqui. A responsabilidade é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo. E a ação de regresso é subjetiva, porque eu tenho que provar dolo ou culpa. Certo? Então anote ali, né? O direito de regresso é subjetivo e a primeira parte ali, ó, onde responderão, é objetiva pelo risco administrativo. E se quiser acrescentar um pouquinho mais, né, a omissão é subjetiva. E se quiser anotar a questão da prova, se tiver sob custódia, é objetiva. Lembra, né, do preso, matar outro preso, se estiver sob custódia, é objetiva. Para revisar, pessoal, basta saber as palavras-chave. Se vocês lembrar isso quando estão revisando, assim como eu falei, vocês vão acertar a questão da prova. Tá bom? Beleza, então, vamos para o próximo artigo, o parágrafo 8º, ele diz da autonomia, diz assim, ó, autonomia orçamentária, gerencial, financeira, poderá ser ampliada mediante um contrato, né, a ser firmado entre o administrador e o poder público. Esse contrato vai trazer prazo, vai trazer remuneração. Esse parágrafo, se quiser anotar, é o contrato de gestão.
Quem que da administração indireta firmava um contrato de gestão? Estava bem aqui assim, ó. Eram duas autarquias, uma agência reguladora e a outra agência executiva. A executiva é que firma o contrato de gestão. Quiser anotar aqui, autarquia, daí coloca especial, né? Autarquia especial, agência executiva. Agência executiva que assina o contrato de gestão. Lá no terceiro setor tem uma entidade que também pode assinar um contrato de gestão. Qual é ela? Respondi hoje no grupo do WhatsApp. A OS, a OCIP ou a OS? A OS. A OS firma contrato de gestão. Quiser anotar aí também. A OCIP é termo de parceria. Tá? OS, contrato de gestão. Quiser anotar aí também, firma esse contrato aqui, do parágrafo 8º. E agora, para ficar bonito mesmo o esquema de vocês, qual é o princípio do LIMP que está relacionado ao parágrafo 8º? Princípio da eficiência. Quiser anotar? Porque contrato de gestão é aquele que te dá mais dinheiro, mas te dá metas de resultado. Então, contrato de gestão. Parágrafo 9º a gente já estudou. Parágrafo 10º a gente já estudou. Parágrafo 11 a gente já estudou. Parágrafo 12 a gente já estudou. Tá? Vamos agora para um artigo excelente para a nossa prova, que é o artigo 38. Eu preciso anotar aqui. Tá? Então vamos colocar aqui. Artigo 38. O servidor público poderá concorrer ao mandato eletivo? A regra vocês já me disseram. Sim. Tá? Existe diferença entre os militares e os servidores? Sim. Tá? Os militares são regidos pelo artigo 14. Tá? Então, por exemplo, o caso do Bolsonaro. Tá? Então, militares com menos de 10 anos vão para inatividade, sem direito à remuneração, se eleger. Militares com mais de 10 anos vão para inatividade, mas eles vão receber remuneração, que é o caso do nosso presidente aí, que é capitão aposentado. Tá? Isso vocês vão ver lá nos direitos políticos. Tá? Agora, vamos lá, comigo aqui, o que importa é o servidor público. O servidor público, então, pode concorrer a um mandato eletivo? Sim. Tá? Só que daí eu preciso diferenciar os mandatos eletivos. Olha o que diz ali o caput. O servidor público da administração direta, autarquia fundacional, no exercício do mandato eletivo, aplica-se a seguinte disposição. Bom, então, se for um mandato eletivo federal, o que que acontece? Ele vai acumular os dois cargos? O de servidor e mais o do mandato? Não, ele vai se afastar do cargo. Fica só recebendo como deputado ou como senador. E se ele for investido no cargo de prefeito? O prefeito, ele vai o quê? Afastar do cargo e opta remuneração. Opta remuneração. Como assim, professor? Ele se afasta do cargo, mas vê qual que ganha mais. Exemplo, tem servidores, dependendo do cargo, que ganha mais que o prefeito. Uma cidade pequena, por exemplo. Então, é preferível que ele se afaste do cargo, mas que opte a remuneração. Tá? Então, vamos pensar o seguinte. Vocês, agentes do DEAP, com alguns anos de carreira, vão estar ganhando ali seus 12, 13 mil ou até 15 mil. Aí, vocês resolvem ser prefeito de Xaxim. Ou prefeito aí de uma cidadezinha pequena, que o prefeito ganha 12. Vocês vão optar pela remuneração ou não? Claro, né? Sim. Tá? Beleza? Então, afasta aí, opta. Vamos lá. E se for investido no mandato de vereador? Vereador tem duas regras. Se tem compatibilidade de horário, isso. Se tem compatibilidade de horário, acumula. Aí ele acumula, ok? Acumula os dois cargos. Exemplo, de manhã vai votar, à tarde vai trabalhar. Agora, se não tem compatibilidade
de horário, aí o que vai fazer? A regra do prefeito, que é o quê? Afasta e opta. Remuneração. Ok? Então, vereador, se tem compatibilidade, acumula, se não tem, afasta e opta. Mesma regra do prefeito. Vamos fazer a leitura agora. Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, tá? Então aqui eu coloquei federal, é federal e estadual, né? Pode ser um deputado estadual. Afasta do cargo, emprego ou função. Se for investido de prefeito, afasta do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. Se for investido no cargo de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, ou seja, acumula. Se não houver compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior, que é a do prefeito, que afasta e opta. Inciso 4º, em qualquer caso que exija o afastamento para exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será computado para todos os efeitos legais, exceto para promoções por merecimento. Então, se houver promoções por merecimento, nós vamos estudar isso na legislação do DEAP, quem está num cargo eletivo não tem direito à promoção por merecimento, só por antiguidade. Inciso 5, para efeitos de benefícios previdenciários, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se tivesse em exercício. Ou seja, vai estar lá trabalhando de deputado ou de prefeito, mas está como se estivesse contribuindo para o Estado. Tá? Todo mês lá tendo compensação de regime previdenciário, é como se estivesse pagando o IPREV todo mês, ali sem maiores detalhes. Tá? Então não vai ter prejuízo da aposentadoria do regime próprio lá do servidor. Beleza? Artigo 39 agora. O artigo 39, nós vimos que o caput mudou, né? Que ele fala do aqui houve alteração, né? Nós vimos a ADIM. A ADIM se aplica a redação original do artigo 39, onde fala que se aplica um regime único para os servidores, tá? Que é esse que está aqui aparecendo. O que é mais importante aqui? Parágrafo 3º. Direitos trabalhistas que se aplicam aos servidores, ocupantes de cargos públicos. São aqueles previstos no artigo 7 e todos esses incisos aqui. Para ajudar vocês na remissão, eu já fiz a remissão dos artigos aqui. Então, o artigo 7º é o que trata dos direitos trabalhistas. Vocês vão estudar com a Prof. Karen, são os direitos sociais do trabalhador. Então, o servidor público tem direito aí a um salário mínimo, tem direito à garantia do salário nunca inferior ao mínimo, tem direito ao 13º, tem direito à remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno, tem direito ao salário família, tem direito à duração do trabalho não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Nós estudaremos no estatuto que a jornada do servidor é de 40 horas semanais. Repouso semanal remunerado. Remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo a 50% da hora normal, é a hora extra. Gozo de férias mais 1/3 condicional. Direito à licença gestante com duração de 120 dias. Nós vamos ver que no estatuto é de 180 dias. Licença paternidade. Proteção do mercado de trabalho da mulher. Redução dos riscos inerentes ao trabalho. Proibição de diferença de salário em função e critério de admissão por sexo, idade, cor ou estado civil. Tá? Por isso aqui que não pode ter diferenciação na inscrição dos sexos, né, com ressalva das polícias. Tá? E aí a pergunta que eu faço para vocês aqui. Eu falei alguma coisa da atividade insalubre ou perigosa? Não. E o servidor tem direito a atividades insalubres ou perigosas? Tem, se tiver no estatuto. Tá? Inclusive, quem já foi meu aluno aqui sabe que essa ação aqui, a turma da dona Neucinda aqui, que é enfermeira aposentada, foi a turma dela ali que entrou a primeira vez na justiça para requerer o adicional de insalubridade dos enfermeiros, que trabalhavam em universidades e hospitais públicos. Então, é previsto na Constituição para eles? Não, mas no estatuto é. Então, depois dessa ação que eles ganharam na justiça, isso há anos, né? Os estatutos começaram a incluir os servidores. Então, hoje, se nós pegar a legislação estadual, o servidor do Estado tem direito à insalubridade e periculosidade. Então, um enfermeiro do Estado, por exemplo, vai receber.
tá? Mas é previsão não constitucional, é uma previsão estatutária, no estatuto. Beleza? Eu já vi uma questão da CESP perguntava isso. Conforme o texto constitucional, o servidor tem direito à insalubridade, periculosidade. Não, não tem direito. É somente conforme os estatutos. Maldade, né? Bem maldosa essa questão. Vamos lá. Quem que vai receber, então, subsídio? Ah, apaguei aqui, né? Quem vai receber subsídio? Nós já vimos essa questão, ó. Membros de poder, detentor de mandato eletivo, ministros e secretários, e, além disso, os servidores organizados em carreira receberão subsídios. Tem que saber isso. Já foi objeto da questão da FEPES. Inclusive, daquele concurso da Guarda Municipal de Florianópolis. Tá? Foi essa questão que foi abordada. Então, tem que saber. Beleza? Vamos agora, então, para o artigo 40, mas depois do nosso intervalo.